Começamos então. Meus amados, no encontro santo de hoje, vamos continuar falando sobre o capítulo 7, né? Na última aula, falamos sobre o reino de Deus. Desmistificamos essa crença de que o reino é um lugar no futuro para nós. Que aqui a gente tem que passar pela condição humana, pelo sofrimento, e depois de um desencarne, a gente, quem sabe, ter direito ao paraíso, né? E ter direito ao descanso. Enquanto Jesus aqui vem nos dizer que o reino dos céus é um local, é um lugar dentro de nós, onde habita o amor perfeito, aonde habitamos com o amor perfeito. E esse lugar está acessível agora para mim. Esse lugar, ele está e sempre esteve disponível. O único problema é que eu não quero entrar. Eu não quero estar lá. Aí você vai me dizer, não, Camila, eu quero estar no reino de Deus. Aí eu vou te dizer, a tua mente não quer. Preste atenção, o teu ego não quer. E aqui ele vai nos falando, então, nos direcionando nessa jornada, dizendo o seguinte: a tua mente joga contra o teu espírito. A, a mente humana, ela tem um defeitinho de fábrica. Ela joga contra o ser que Deus criou. E isso nos traz muitos problemas, muitos sofrimentos. Uma grande sensação de incompletude, de tristeza, de falta de propósito, de escassez, de desamor, de cansaço, de peso, de raiva, de carência. Tudo isso, tudo isso é causado pela nossa mente que joga contra a essência. Aí Jesus vem e nos diz, mas se você quiser fazer o caminho de volta ao teu espírito, que é o que você é, o Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo, ele habita dentro de você e ele está na parte da tua mente aonde conecta o teu ego com o espírito. Então ele faz a conciliação do ego com o espírito. Ele sempre vai falar a favor do espírito. Por isso que o Espírito Santo tem que caminhar contigo, porque é ele que vai fazer com que a tua mente reconheça de novo a leveza e a graça do Espírito. E é ele que vai ensinar a tua mente novamente a trabalhar para o Espírito. E aí, dentro desta questão, a gente começa então a prestar atenção nessa mente. A prestar atenção nessa mente, e aí Jesus fala o seguinte para nós, no capítulo 8, onde ele fala a crença inacreditável. Esse capítulo que a gente vai falar um pouquinho agora, para quem tem o livro. Jesus nos ensina ali que nós sermos espírito, e esse espírito, a sua função é amar, não é uma escolha nossa, isso não cabe a nós escolher, isso não pode ser mudado. Então, por mais que eu queira viver como um ser isolado, alguém que tenha preferências individuais, gostos individuais, e viver para fomentar isso, para alimentar isso, isso nunca vai dar certo. Isso nunca vai dar certo, porque o que eu sou, ele não está aberto à escolha, à mudança. O que Deus criou é a única coisa que existe, e o que ele fez, a função que ele fez para mim, é o único lugar onde eu vou me encontrar. Eu nunca vou me encontrar fora do meu espírito.
E a gente vai entender o que que isso quer dizer. Mas eu nunca vou me encontrar se a minha mente não se voltar para a função do meu espírito, que é estender a Deus. A função do espírito é estender o que é Deus, é estender o amor perfeito. E a minha mente, ela está o tempo inteiro bloqueando essa extensão. A minha mente está o tempo inteiro criando um monte de situações para não estender. Então, a gente está ferrado, pessoal. Eu tenho uma notícia para dar. Não vai dar certo. E a gente está vendo aonde a gente está indo com a nossa mente. A gente está doente. A gente nunca teve tanta doença mental. Por quê? Porque as coisas estão mais aceleradas mesmo. Né? A gente teve a tecnologia que acelerou muito esse processo de a gente realmente se deparar com a tristeza, com a depressão, com o desânimo. Porque é tanta distração, a mente está tão distraída, tentando contemplar as suas preferências, os seus gostos, fazendo as suas comparações, criando os seus desejos, as suas expectativas do que deve ser, de aonde tem que chegar, de o que tem que conquistar, e ela está tão e se comparando e se que ela está totalmente alheia à sua essência. E quando a gente se depara, isso é sem saber, tá, gente? Isso é achando que a gente está vivendo da forma como o mundo está pedindo, tá? Isso é seguindo o que o mundo te pede. E quando você vê, você está em profunda tristeza, em profundo desânimo, em profunda falta de propósito. Porque a única coisa que você conseguiu escutar foi o que a tua mente estava falando e você foi seguindo, foi seguindo e foi seguindo. Então, até a gente não entender qual é a função da mente e que ela precisa servir o espírito, a gente vai sofrer de todas as disfunções que a nossa mente sofre. Passeio não vai trazer a felicidade, não é o dinheiro que vai trazer esta sensação de plenitude, não é a posição, não é o relacionamento, não é nada externo. Entendam, o que Deus fez para nós está disponível para todos, é igual para todos e é um contato interior que eu preciso fazer. É um contato interior. Então, a gente se ilude achando que é muito interessante, até lembrando dessa situação que eu citei agora. Não sei se vocês chegaram a ver, eu postei no grupo uma declaração do Will Smith falando sobre chegar no topo do penhasco, né? Porque a gente fala assim, cheguei no fundo do poço. Geralmente, quando você fala em chegar no fundo do poço, você fala assim, tô endividado, tô sei lá, em algum vício, perdi minha família, tô sem nada, tô zerado, tô depressivo, tô no fundo do poço, cheguei no fundo do poço. E aí ele falou, mas tem uma outra situação que te leva no mesmo lugar, que é cheguei no topo do penhasco. E no topo, ele falou ali na reflexão, significa que eu comprei tudo, eu dominei total a matéria. Né? Eu tô com fama, eu tô com dinheiro, que é a situação dele, né? É a situação dele. Eu tenho todo, tipo assim, eu não tenho mais o que conquistar materialmente, pois o vazio continua lá. Porque até então, enquanto você não chega às vezes no topo do penhasco, você acha que é porque você ainda não conquistou tudo que poderia materialmente. É isso que está faltando. Mas aí vem ele, né? Ele já faz algum tempo que também está buscando, né? Está na busca espiritual e ele falou.
Eu adorei essa analogia. Tem o fundo do poço e tem o topo do penhasco, que é onde você olha e diz: estou aqui no topo, mas o vazio continua. Então, é o contato. E o vazio continua por quê? Porque a mente ela não está servindo o espírito. A mente não está servindo o espírito. E a gente tem que colocar a mente a servir o espírito. E aí, quando a gente percebe, a gente está em profunda escassez. Escassez interior, tristes, deprimidos. Eu vou ler o primeiro parágrafo e a gente vai entender o que ele quer dizer quando a gente começa a criar escassez na nossa vida sem saber. Ele fala o seguinte: nós dissemos que sem projeção não pode haver raiva, mas também é verdade que sem extensão não pode haver amor. Essas afirmações refletem uma lei fundamental da mente e, portanto, uma lei que está sempre em operação. É a lei pela qual crias e foste criado. É a lei que unifica o reino e o mantém na mente de Deus. Para o ego, a lei é percebida como um meio de se livrar de algo que ele não quer. Para o Espírito Santo, é a lei fundamental do compartilhar, pela qual dás aquilo que valorizas, de modo a conservá-lo na tua mente. Para o Espírito Santo, é a lei da extensão. Para o ego, é a lei da privação. Ela produz, portanto, abundância ou escassez, dependendo de como tu escolhes aplicá-la. Vamos falar um pouquinho disso. Essa escolha cabe a ti, mas não cabe a ti decidir se vais ou não usar a lei, porque a lei existe. Todas as mentes necessariamente projetam ou estendem, porque é assim que vivem e toda mente é vida. Esse primeiro parágrafo. Então ele fala que a mente ela não para. A mente está 24 horas em operação. E a função da mente, criada por Deus, é estender. A função da mente é estender. Sem extensão não há amor, ele falou aqui. O que quer dizer que sem extensão não há amor? O amor, ele é uma manifestação. Estender é manifestar, é um desejo da mente de manifestar. Ele chama de estender, mas é manifestar. Então, não adianta eu falar assim, eu amo, mas, não, eu quero ficar lendo meu livro agora, tá? Eu não vou lá fazer, sei lá, fulano me pediu ou me chamou, mas não, eu tô lendo meu livro, mas eu amo o fulano. O amor, ele é comunicado, ele é manifestado pela mente. Então, a mente, ela estende, ela aumenta quando ela dá. Então, não existe um amor sem manifestação, né? A gente só ama ou sente o amor também e recebe esse amor quando há manifestação. E o que acontece, então? A lei da mente, como Deus criou, é o seguinte: tudo o que eu manifesto, eu estendo, eu aumento. É a forma que Deus criou. Tudo o que eu compartilho é o que aumenta, tudo que eu compartilho é o que aumenta. Eu dou é o que eu tenho, é o que eu recebo. Não existe outra lei operando a nossa mente. Aí o que faz? Bom, essa lei, segundo nosso Pai, é uma lei para nos deixar de uma forma muito abundante na vida, porque eu estendo o que eu valorizo e eu aumento em mim. Então, eu estendo paciência, eu estendo alegria. Eu, como amor, eu quero estar no meu dia alegre e eu vou ser alegria. Então, eu vou chegar com os meus irmãos, eu vou chegar nas situações e eu vou ser alegria. E a alegria, ela vai aumentar em mim. É a forma de eu ter a alegria, é eu compartilhando a alegria. O amor, ele é extensão, ele é comunicado, ele é manifestado. Então, eu sou carinho,
Então eu sou o carinho, eu sou o afeto. Então eu vou entregar, eu vou acariciar, eu vou acarinhar, para isso estar em mim, para o afeto aumentar em mim, para essa sensação estar em mim. Então, na lei de Deus, tudo que eu estendo é o que eu aumento em mim. Tudo. E aí é a lei do Espírito Santo, da abundância. Porque eu não estou falando abundância financeira. Isso é uma consequência, eu estou falando da abundância do ser, daquela mente que está alegre, feliz, inteira, completa, amando. Aquela mente que sabe o que é, aquela mente que estende. Isso é abundância, é aquela mente que tem tempo para amar, é aquela mente equilibrada, é aquela mente em paz, é aquela mente. Então, Deus criou de uma forma, nos criou de uma forma onde a abundância é a nossa realidade. E aí, o que que a gente faz? A gente faz o ego. Aí, o que que o ego fica compartilhando? O que que o ego fica fazendo na mente? Ah, eu não vou lá, não. Ela não, eu não vou fazer isso para ela. Deus me livre, não. Ela é muito folgada, tá o tempo inteiro me pedindo as coisas. Ah, não. O que que eu tô fazendo? Aí ele fala, projetando, né? Aí chega o fulano, chato, esse aí é insuportável. Meu Deus do céu. Ai, não vejo a hora que ele saia. Deixa eu fazer aqui, sair correndo dessa pessoa. Aí a tua mente tá assim. Aí chega em casa reclamando de tudo. Poxa vida, vocês não fazem nada. Vocês deixam tudo assim. Ah, porque fulano tu não fizesse, ciclano tu também não me enxerga. E aí a gente tá o quê? O que que a gente tá usando a nossa mente para quê? Para aumentar o quê? O ego. O ego significa o quê? A escassez, o medo, a raiva, a lamentação, a lamúria, a reclamação, a privação. Então a gente cria uma escassez do ser e quando a gente vê o que que nos resta? Depressão. O que que nos resta? Compulsão. Porque a nossa mente ela tá tão privada sem a gente saber, sem a gente saber. Porque a gente engaja nas falas do ego sem a gente saber. E quando a gente vê, sem a gente ter consciência, a gente não sabe por quê, mas as coisas perdem sentido, perdem propósito. Por quê? Porque o amor não está sendo estendido. O amor não está sendo comunicado. Essa verdade, você é espírito, e a tua mente tem que seguir o teu espírito, isso, a gente não tem saída disso. E como a tua mente foi criada para estender, sempre que você se isola, você não está escolhendo pelo seu espírito. Sempre que você individualiza, você não está escolhendo pelo seu espírito. Sempre que você prefere estar assistindo, não estou falando. Aqui vai doer algumas coisas, mas a gente precisa falar. Porque quando a gente vê, a gente está no vazio. Sempre que a gente escolhe atender os caprichos, eu quero sentar aqui no sofá, eu quero ver série, eu quero ficar aqui 3 horas vendo série. Você está indo contra o teu espírito, contra a tua essência, porque a tua essência ela quer estender. A tua essência ela quer estar em movimento. Sempre que você se distrai em redes sociais e deixa de estar com a tua família, deixa de estar fazendo alguma coisa, estendendo, você está jogando contra o teu espírito. Sempre que você está deixando de atender alguém que veio te trazer alguma situação, fulano, Camila, eu preciso disso, disso. Sempre que você, não, eu não vou fazer isso. Isso é muito, dá muito trabalho. Não, isso aí vai me exigir. Não. Sempre que eu coloco esses pensamentos, sempre que eu perco a oportunidade de estender o que eu sou, eu estou indo contra o espírito. E isso vai me colocando no buraco da tristeza, sem eu saber. E eu acho que eu estou me cuidando. Porque o ego, o auto-amor, o dia é para mim hoje, é sentada no sofá, descansando, assistindo, sei lá, o meu dia no spa, o meu dia. Gente, Jesus vem falar uma verdade para nós.
Você não é um corpo. Você é um espírito que precisa estender o que é. E enquanto você se encarar como um corpo e fazer as coisas que os caprichos que o ego que te individualizou, que te fez cheio de preferência, que te fez cheio de gosto, enquanto você atender isso, você vai estar sozinho e triste. Pode viajar para qualquer lugar do mundo, pode comprar o carro que for, pode estar no seu. E aqui a gente não está falando que a gente precise passar trabalho, não é nada disso, ou que a vida material ela precisa ser de privação, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso, porque buscai primeiro o reino dos céus e o demais é acrescentado, é isso, busca primeiro o teu espírito, faz a tua mente trabalhar para o teu espírito, que você vai estar ali feliz e pleno, e o demais você vai ver que é uma consequência, com certeza, da tua função, né? Só que a gente é iludido com o ego, e por isso que muita gente tem medo da, de achar que a vida em Deus, ela pede sacrifício, porque, eu vou ter que sacrificar tudo que eu gosto, os meus prazeres. Lê do engano, lê do engano. Quem sacrifica é o ego. Preste atenção. O ego sacrifica a tua alma. O ego faz você virar as costas para o teu ser e ele te deixa no fundo do poço quando você vê. Então, olha o equilíbrio que a gente precisa entender. Não é que eu não vou sentar e assistir um filme, não é isso. Eu estou falando de a gente estar iludido, achando que a gente está se cuidando, de a gente estar. Por isso que Jesus fala que a gente vai entrar aqui no subcapítulo, a confusão entre dor e alegria. A gente acha que está alegre, mas no fim a gente está causando dor. A gente não se reconhece como espírito, como a alma que ama. E por isso, como a mente que precisa estender, a gente fica só atendendo os caprichos do ego. É o dia inteiro, muitas vezes é o dia todo, muitas vezes é a grande parte do tempo. Onde é que o meu eguinho vai se divertir? E muitas vezes é também nas metas. Perdido na mente o tempo inteiro. Ai, tem que fazer aqui, tem que fazer lá, tem que ir aqui, tem que ir lá, tem que ir lá. E tu esquece de quem está do teu lado, da presença, da expressão que você está, o que você está levando, né? Percebam, não existe coisa mais difícil para nós do que estar totalmente presente para alguém disposto a amar a nossa atenção. Não tem coisa mais difícil para nós do que doar a nossa atenção de forma plena e limpa para alguém. Vocês não percebem isso? Como o ego quer te tirar desse momento? Com os filhos, com o tempo inteiro, né, prestando atenção, o tempo inteiro não dá, o tempo inteiro o ego ele te bota numa preguiça mental. Porque ele não quer estender, ele quer te privar daquilo ali. Então, muitas vezes, para a gente dar total atenção para as pessoas de uma forma limpa, naquele momento presente, naquele agora, e dizer assim: eu estou toda aqui e eu quero amar somente nessa situação, não importa se o irmão está projetando ou estendendo, mas eu estou nessa posição de estar presente, querendo estender, é muito difícil. O ego está sempre te jogando para o próximo compromisso, para a próxima coisa que você tem que fazer. Nunca dá. Nunca dá. Você sempre tem uma outra meta. O amor não é a principal meta do ego, muito pelo contrário. Ele quer te deixar bem longe dessa meta. Ele quer te botar várias metas. Só que aqui eu quero que a gente abra a consciência para entender e a gente não se iludir mais. Porque Jesus já diz aqui no curso, o ego é como uma faca afiada. Sabe a criança que está brincando com uma faca afiada na mão? Tem um bebê brincando, se divertindo, aí o pai vai lá e tira porque é perigoso e a criança chora, chora porque tirou a faca. E na verdade, o que
estava fazendo é realmente, ela não sabia o perigo que estava na mão dela. Esse é o ego. Sabe, alguém iludido? Quando, sabe, vocês já viram alguém que estava bem iludido com uma situação e tu enxergando a situação de fora e aquela pessoa bem iludida e tu olha para ela e tu fala, gente, ela não está enxergando. Que iludida. Vai chegar um momento que ela vai enxergar. E você olha para aquela pessoa iludida e é dessa forma que Jesus nos ensina, você está iludido com esse ser, esse autoconceito de você mesmo. Você é o amor, você é espírito e amor precisa de extensão. Não é esse, eu amo, mas só quando me convém eu amo. Só quando eu recebo em troca, só quando me dá algo que me favorece, só quando eu gosto da pessoa, só isso não é amor. Isso não acessa a tua essência, isso é uma ilusão que nos deixa no vazio. Então o Espírito Santo ele nos ajuda a acabar com essa escassez na nossa vida, porque ele vai começar a falar pelo Espírito. Porque o que vai acontecer? As situações vão vir e você vai estar ali com raiva. E você vai parar, ao invés de projetar, de usar a lei da tua mente, que o que tu compartilha aumenta em você, ao invés de usar a lei da mente contra você, você chama o Espírito Santo para ele te ajudar a falar a favor do Espírito. E você vai ter que ter experiências do teu Espírito. Você vai ter que ter experiências daquele amor que sai de você espontaneamente. E você vai ver a maravilha que é sentir esse poder em você. Não tem preço. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Há algum tempo já eu faço grupo de estudos e me dedico para compartilhar esses ensinamentos. E as pessoas me falam, Camila, você não cobra, não tem um valor, não tem. E eu falo, não. Porque o que sai desse lugar, você não quer nem receber nada. O que sai desse lugar já está pago. Claro, não é a minha profissão. Eu tenho uma profissão. Mas eu podia estar usando o meu tempo para estar lá vendo novela, né? Ou vendo uma série. Quem sabe, né? Me cuidando, descansando. Ou sei lá, indo para o salão fazer a unha, né? Jefferson pega no meu pé que eu não faço a unha. Podia estar indo fazer unha, né, Jefferson? Porque eu falo que eu não tenho tempo para fazer unha, mas eu tenho tempo para estar aqui. É que quando a gente começa a entender que só tem um caminho para nós, só tem um caminho para nós. Ou você ama, ou você entra em contato com o que você é, ou você não vive. Ou você não sente o que Deus tem para ti, o que Deus te criou. Então, que a gente não se iluda mais, achando que a gente pode deixar o ego ali, sem ser visto, sem olhar para o nosso caminho espiritual. Não existe vida até você não despertar espiritualmente. Por quê? Porque você cria tristeza, cria escassez, cria sofrimento. E quando você vê a vida perde propósito, Deus te criou sem propósito? Não. E por que que a gente acha que a gente está sem propósito? Por que que a gente acha que a gente não tem valor? Por que que as nossas mentes estão tão doentes? Por que que a gente quer muitas vezes tirar a vida? Isso está tão frequente, está tão comum. Por que que a gente está se afundando nos vícios? Então, é sacrifício, será, tu deixar aquele eu pequeno, aquele desejo do eu pequeno? Porque Jesus fala aqui, a vida que o Espírito Santo quer te mostrar, ela não é de sacrifício. E ela não quer que tu tire nada, na verdade. Ela só quer que tu comece a olhar nas tuas vivências aonde você está bloqueando o amor. E ele vai te ajudar a reconhecer. Ele vai te ajudar a reconhecer. Convida ele.
quando tu sentir um tiquinho de raiva. Convida ele quando você tiver vontade de matar alguém assim, de... Ou depois de ter feito isso. Porque às vezes a reação vai ser mesmo. Que a gente entenda, reagir é algo do ego. E que a gente não se culpe por isso. Né? Muitas vezes a gente vai ter uma reação com alguém próximo, com alguém, a gente já vai falar, já vai partir da raiva, já vai atacar, porque é o que o nosso cérebro já acostumou, é a rota que ele está acostumado há muito tempo. Então, o cérebro, depois que eu contei para ele a mesma história várias vezes, ele vai fazer sozinho, né? O mínimo esforço ele vai usar. Então, a coisa vai sair automática. Quando tu viu, tu já falou. Aí depois tu fala, puxa vida, Espírito Santo foi mal. Aí tu começa às vezes, né? Ai, 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 eu sei que não é isso. Mas tudo bem, não tem problema. Chama ele depois da reação. Começa a entender qual é o teu caminho que tu tem que ir. Começa a deixar ele conduzir a tua mente. Começa a aquietar um pouco essa voz alta do ego, que quer tanto manter esse ataque, que quer tanto manter o outro culpado, que quer tanto manter a raiva que está dentro de você lá fora. Porque ele vê ela lá fora. O ego vê a raiva que está dentro de ti lá no outro. O outro que é culpado, o outro que fez, enquanto está aqui. E eu continuo fomentando isso, eu continuo projetando, e a partir dessa projeção, criando muita escassez existencial. Porque lembram a lei da mente? O que eu estendo é o que está aumentando, é o que está se fortalecendo. Então eu preciso olhar para cada momento, não o que eu estou fazendo, o que eu estou sendo, o que eu estou oferecendo. E aí é a primeira lição que o Espírito Santo vai chegar escancarando a gente, para ter, dar tudo a todos. Ele quer parar com a nossa, com a criação da escassez na nossa vida. Ele quer parar, porque ele fala assim: para a tua mente aí. Não cria, para de projetar. Vamos estender. Me chama, que eu vou te ajudar a reverter isso do medo para o amor. E o milagre que o curso fala, né, um curso em milagres, é essa reversão que eu permito que aconteça dentro de mim. O milagre, ele é a expressão natural do que eu escolhi aqui fazer. Confiar no meu espírito. Confiar no chamado para o amor. Então, com relação à lei da mente, deu para ter uma consciência dessa questão? Alguém tem alguma dúvida que surgiu, alguma situação que vem à mente, um questionamento, alguma situação que viveu, que quer entender? Alguém tem? Todos, Claudinha, sim. Eu tenho uma dúvida assim, como agir quando isso aí deveria ser natural? Deveria ser uma coisa natural. Mas quando não é natural, tipo assim, o meu ego, ele tá bem grande. Eu achei que eu tava doente, mas eu não tô doente, é o ego. Porque eu fico lá vendo a série, eu não quero estar lá com o filho e com a filha, eu não quero estar lá com o Exatamente, marido, eu quero ir lá exatamente. ou ler, ou ficar sozinha. Para mim, a paz é ficar sozinha. Então, Isso, só que aí parece um sacrifício que eu vou ter que fazer. Teria que ser, na minha cabeça, teria que ser uma coisa natural. Mas não isso, é natural. isso, Claudinha, tá uma bênção. Obrigada. Ele é uma bênção. Obrigada. Jesus fala sobre o sacrifício. Parece sacrifício para nós, porque a gente está deixando de lado um desejo individual. Então, parece sacrifício. Enquanto o sacrifício real, verdadeiro que está acontecendo, é a da tua essência que está ali, a tua mente que está ali totalmente estagnada. Então, o ego, ele é assim, é essa voz que ele quer assim, ai, o meu momento, quero ficar vendo a minha série, quero ter paz longe de todo mundo, eu vou ter muita paz, né? Quero ter paz, então eu vou ter que estar sozinha. Assim é fácil, né? Vamos só ler, vamos só ler. E aí
Eu não quero estar ali lidando, eu não quero estar comunicando com o meu filho. Tu entenda, o ego é esse desejo de se isolar. É esse desejo de ficar naquele cantinho. Sempre que eu pego o curso em milagres, que eu vou estudar, chega um dos meus filhos, mãe, faz isso, mãe, para mim. Mãe, me dá. Eu queria ler. Opa, ele já tá me trazendo a lição. Vamos lá. Por muito tempo eu lutei com isso. Tipo, ai, que saco, eu não tenho um minuto de sossego nessa casa, eu não posso ler o meu livro meia hora. Eu quero a minha paz. É assim. O ego, ele é aquela ideia de sacrifício, a ideia do euzinho que tem que ter os caprichos atendidos, aquele gostinho. Ah, eu quero assistir uma série, eu quero ler meu livro em paz. E ele é aquela acomodação de tu estender. E quando, na verdade, o sacrifício, Jesus tem um capítulo só que fala de sacrifício, a gente vai trabalhar aqui. A ideia de sacrifício é uma limitação tua de estender, de dar. É o teu ego dizendo ali, fica, Cláudia, fica na tua série, deixa o teu filho lá. O ego é esse sacrifício, porque ele não quer estender, ele não quer amar. E só existe amor quando tem um outro irmão. Então, quando tem um outro irmão, é a tua oportunidade. Sempre que tem um irmão te chamando, é uma oportunidade que Deus está te dando de aumentar em ti as dádivas que ele te dá. É mais uma chance de amar. E hoje, quando eles vêm, aquilo entra de uma forma, porque eu reconheço já. Eu falo, claro, meu amor, vamos lá, de um ponto de muita paz, de um ponto de assim, que eu vou ter mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. E quando eu percebo que o ego venceu, porque já aconteceu de eu, tá, filho, depois eu vou. Aí eu me distraio no meu negócio. Daqui a pouco eu percebo, opa, perdi a oportunidade, vou escolher de novo. Saio, largo. E aí, Bento, o que que você quer? E aí, Isa, enfim, qualquer um. A gente tô falando de filhos porque, né, a gente como mãe, né, mãe é doce na boca deles, então, só que muitas vezes eu olhei como um sacrifício. Muitas vezes eu estou me sacrificando. Ser mãe é padecer. Não é padecer, não. Ser mãe é uma tremenda oportunidade de amar todos os dias. Ser mãe, ser esposa, ser colega, ser filha, ser irmã. Gente, o amor precisa de extensão e o ego não vai deixar você estender. Ele não vai deixar, ele vai querer que você fique no seu mundinho isolado. E aí, quem que está se sacrificando dessa forma? Eu acho que eu estou me atendendo, estou tendo meus minutos. Mas, na verdade, a tua alma está gritando. Sempre que você se isola, sempre que você quer atender os teus desejos pessoais e ficar ali, e o ego, às vezes, ele quer só te deixar ali. E a depressão faz isso muito com a gente, a tristeza quer deixar a gente isolado, quer deixar a gente sem querer se relacionar, sem querer que a gente, sem querer, a gente não quer contato, porque o ego está muito alto. E aí o ego, ele vai te dominando nessa fala. Só que você tem que pegar isso já. Não deixa a tua alma para trás, porque isso não vai funcionar. A tua alma precisa amar e o amor é extensão. E a extensão só acontece com o outro. Cada, cada irmão que passa no nosso dia é uma oportunidade de eu entrar em contato com o meu ser. Quando eu comecei, eu até falei isso, o ano passado, na turma do ano passado, que quando eu iniciei, né, e eu estava nessa, e ainda estou, obviamente, né, nessa mudança da mente, para mim me enxergar como o espírito, como o amor, eu acordava e falava para mim mesma, e ficava falando várias vezes ao longo do dia, o amor acordou. O amor acordou e o amor vai na feira. Eu não me identificava mais como Camila.
Era uma forma de a minha mente se desidentificar com o meu indivíduo. E eu falava, o amor acordou, o amor vai na feira. Aí eu ia na feira. Aí eu ia na feira. Como que o amor vai na feira? E aí eu ia olhando para as pessoas, olhando no olho das pessoas. Eu sorria para a pessoa que estava do meu lado. Eu olhava para a pessoa do caixa. A pessoa vinha falar comigo. Eu Era uma outra experiência. O amor está dirigindo. E aí eu ficava um tempo atenta. Parece louco isso, mas para mim funcionou muito. Eu parava nas faixas, eu ficava atenta nas faixas, se eu podia ser gentil com alguém e parar na faixa, se eu podia dar um sorriso para aquela pessoa da faixa, se eu olhava para a pessoa do lado, eu ficava. Aí daqui a pouco a mente começava de novo, vai fazer isso, faz aquilo, faz. Aí a mente entrava em jogo, né? Ai, 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 vai lá, vai aqui, vai lá, lá. Aí eu me perdia ali, daqui a pouco eu vou. Eu lembrava, o amor tá indo vender, o amor tá indo trabalhar, né? O amor tá indo servir. E aí eu tirava do foco, vou vender. Não, o amor tá indo lá em tal lugar. Aí eu chegava lá, aí eu olhava para aquele que estava lá no caminhão, para aquele que. Aí eu conversava, eu queria dar um abraço naquele outro. Mudava toda a minha perspectiva. Eu voltava cheia de alegria. Eu já vou começar Foi- hoje de noite, na hora de dormir, eu vou dizer, o ego tá indo dormir. O ego vai dormir. E amanhã, quando eu acordar, vai ser. O Só amor quem vai acordar é acordou. o amor. O amor acordou. Foi uma forma que eu achei. Eu estou compartilhando uma experiência minha, né? Obviamente, vocês podem ter a de vocês. Mas foi uma forma de eu achei de começar a parar de querer meta individual, coisa individual, e me abrir para essa realidade muito maior que eu sou. E principalmente de sentir isso e aumentar isso em mim. Então eu fiquei por um bom tempo eu fazia isso. E eu fazia, e o amor chegou em casa. E aí com os meus filhos, o amor chega em casa, ele não chega, poxa, que bagunça, que coisa, o que vocês estão fazendo aqui? O amor não chega assim. O amor chegou. O amor vai lá dar um abraço, o amor dá um beijo caloroso, o amor diz que ama, o amor diz que é a coisa mais linda do mundo. Não que depois você não fale, vamos agora organizar isso aqui. Mas ele prioriza da forma certa. O amor, ele organiza o caos que o ego faz. O amor organiza o caos que o ego faz. Então, eu digo para vocês, a nossa função aqui é da abertura. É dar abertura para o Espírito Santo nos mostrar estas armadilhas que a nossa mente nos traz e que a gente cria uma baita escassez na nossa vida, um vazio, sem saber, porque a gente acha que se cuidar é cuidar do eguinho e que o que a Cláudia falou é um sacrifício muito grande. Então, sempre, Cláudia, que você estiver assistindo alguma coisa ou que você quiser, que você perceber uma vontade tua de ficar sozinha, né, e de se manter ali, perceba e fala, não é sacrifício, e mude a ideia, chame o Espírito Santo e mude a ideia de que não é sacrifício você ir lá e se envolver com a tua família. De chegar lá e pede ajuda ao Espírito Santo, porque o ego fala alto na nossa mente. E o Espírito Santo, ele está aí para fazer, para ser esse mensageiro, para ser esse professor, para ser essa pessoa que vai te tirar dali. Né? Mas o convite tem que ser nosso. O convite é nosso. Enquanto a gente estiver ainda valorizando, achando né, que é ali a nossa felicidade, né, a gente vai estar iludido. Iludido e quando se perceber, depressivos, vazios, escassos. Aí não importa, né? Aí falta saúde, falta alegria, falta paciência, falta tudo. Falta tudo o que Deus tem para ti todos os dias. Então, esta lei da mente é muito importante a gente entender,
do que a gente, ela foi criada para estender o amor que é. E o ego fica bloqueando, individualizando e criterizando o que não tem critério. O Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos guia, se a gente perceber. E aonde ele traz para nós a confusão entre dor e alegria, ele fala que é essa confusão, que o ego acha, de novo, que a felicidade dele é estar atendendo os desejos individuais dele. E, e na verdade, isso é uma tremenda dor, porque o que você é não vai mudar. O que Deus criou para você ser e fazer é inegociável. Ou você faz o caminho de volta ao amor, ou você adoecerá. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Ou a tua mente reconhece isso e você, a tua consciência começa a trabalhar contra, ou você vai ser tomado, né? Por isso que, às vezes, quando as pessoas conversam comigo e me falam que tá difícil, às vezes tem dias que a gente lida com os nossos medos, é difícil. A voz do ego, o ego tá aqui berrando com, né, com os julgamentos, com os problemas, com as preocupações, e a gente fica triste. E eu sempre falo para a pessoa, dá um passinho de amor, vai dá um abraço em alguém, vai lá e fala alguma coisa carinhosa para alguém, expressa uma gratidão, faz pequenos passinhos, porque vai tirando a tua mente dali e vai botando ela para o espírito, vai botando ela a trabalhar porque ela nasceu para trabalhar. Vai mudando o teu dia, né? Vai botando pequenos passos de amor para ti e saindo disso. E, e por que que eu falo isso? Entendendo essa lei, entendendo o que é verdadeiro. Por isso que Jesus falou na aula passada, né? Você precisa da bênção que o irmão vai te pedir. Você precisa. O chamado do teu irmão, seu irmão chegar a você, qualquer situação chegar a você, você precisa dessa situação. Você precisa abençoar. Para isso aumentar em você. O que o ego enxerga como sacrifício, para o Espírito Santo é uma grande bênção. Deixa ele te mostrar. Deixa ele te mostrar. Tá certo, meus amores? É isso por hoje. Obrigada, muito obrigada. Alguém tem alguma coisa para compartilhar? Foi tão bom, Claudinha. Tão bom. Não deixa essa ideia de sacrifício aí, não, tá? Trabalha nela. E Sempre que vier, principalmente achando que eu estava doente, mas não tô doente, é só o ego. É só o ego que eu vou botar para dormir hoje. bota ele para dormir. Quem vai acordar amanhã vai ser o amor. É isso, meus lindos, é isso. Muito obrigada de coração. Muito obrigada de coração por mais uma semana, por mais uma aula, por estarmos abertos a compreender isso e trazer luz para as nossas vidas e para os nossos irmãos. A gente está precisando tanto disso. A gente está precisando tanto do amor. A gente precisa do amor, não, nós somos o amor e precisamos reconhecer isso urgentemente. Que isso é uma escolha que fizemos, né? Escolher pela verdade é algo que só vai nos trazer o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós, a felicidade, a alegria, a bem-aventurança, o ser abundante, o ser leve, o ser em paz. É ali que a gente tem que habitar. Deus nos criou para isso. Ele não nos criou para a gente estar preocupado, para a gente estar achando que o dia de amanhã, meu Deus, o que que vai ser de mim? Não. Ou para a gente estar aqui, resmungando? Não. Estamos pegando perspectivas erradas. Vamos se olhar. Vamos comandar vamos pilotar essa Ferrari aí. É isso aí. Obrigada, tá? Muito obrigada. Ah, o Jefferson levantou a mão. Pera aí, vai, Jefferson, vai. Vai lá, meu amigo. Não, foi sem querer. Eu fui apertar uma figurinha aqui. Foi sem querer. Ó, olha, Vai. tu tava passando figurinha, olha, diplomado.
Tu tava passando mensagem aí, tu tava fazendo bagunça no fundão. É verdade. É, Ai, ai, tá certo. Obrigada, gente. Muito bom estar com vocês, viu? E até a próxima semana. até a Fique com próxima. Deus. Beijo. Beijo.